referência deles, né, gente? Eles são lá da Batista Amor e Fé, da Amor e Fé, Igreja Apostólica Amor e Fé, apóstolo Rogério, que eu amo muito. Olha essa família. É uma bênção receber vocês, viu? Aí você presente. Amém. Boa noite, irmãos. Com muita alegria, né, que nós estamos aqui hoje. Ver o Lucas e a Messi, o Valquíria também estava lá com a gente. Enche o nosso coração de alegria. Depois de, eu creio que já são 6 anos, 7 anos que se passaram, e ver pessoas que permaneceram na presença de Deus, né, isso é uma vitória, isso é uma conquista que, ao mesmo tempo, a gente viu muitos que se perderam, mas quando a gente vê pessoas que permanecem no propósito eterno de Deus aqui na terra, a gente se alegra com isso. Amém. E é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria pastor estar aqui com o Senhor. Isso é presente de Deus para mim, isso é muita alegria. E agora, numa circunstância, um momento diferente, né? Casado, né? Estava lá no PDJ e se passaram aí no novembro também 7 anos. E a gente se casou ano passado, em novembro. Então a gente vai fazer 3 meses de casado. Muita luta, irmãos, até esse casamento, mas chegou. Amém? Karine, nós temos hoje pastoreado os jovens lá da Amor Fé, a gente tem trabalhado também com os jovens de Minas e dos outros estados também, auxiliando com os líderes de jovens, né? Tem sido uma grande bênção que o Senhor tem feito. Nós também estamos no trabalho de células, tem sido assim maravilhoso, irmãos, a célula da bênção. A gente tem conquistado muitas vidas, muitos jovens têm conhecido a célula através das células. A Karine, ela tem uma célula lá, a célula TPM. Irmãos, eu não sei se é por causa desse nome, né, TPM, mas o negócio é forte, irmãos, essa célula. Meu Deus, está na 4ª ou na 5ª? Já foi para a 5ª célula TPM, já multiplicou ela 5 vezes. A TPM é a célula que mais multiplica, irmãos. TPM é um negócio assim que a mulher não se contém, né? A mulher vai para frente. Meu Deus. E tem sido bênção lá, a gente tem várias células de jovens, mistas, adultos, crianças, e tem sido assim uma grande bênção. E graças a Deus, né, depois de casado, a gente tem crescido mais no Senhor. Ela é um presente de Deus para mim, ela é uma mulher sábia, assim, mulher de Deus. Eu fico assim, casei com uma pessoa mais crente que eu, graças a Deus. E tem sido bênção. Deixa ela dar saudar aqui a igreja também, aqui em São Paulo. Boa noite, irmãos. Não vou falar muito hoje não, mas é uma alegria estar aqui com todos vocês. Eu creio que esse tempo, assim, que Deus tem renovado essa visão das células, né, que havia se perdido. Infelizmente, o diabo, ao longo do tempo, foi trazendo muito preconceito na cabeça dos cristãos. Lá na igreja, no início, quando estava implantando a visão, muitas pessoas não quiseram participar devido a essas coisas que o diabo implantou. Mas, graças a Deus, Deus tem avivado essa visão, nos mostrando que célula é a visão de Deus, né? A gente pode observar aí a primeira igreja, a igreja primitiva, eles se reuniam de casa em casa. E Paulo, geralmente, acho que na carta de Colossenses também, no final, ele saúda a igreja que está na casa de Nímpia. Ou seja, a célula nada mais é do que a igreja na sua casa. Então, você que é um anfitrião, que o seu coração se enche de alegria porque você está abrigando a igreja do Senhor na sua casa, amém? Imagina aí, naquele grande dia, Deus vai olhar para você e Ele vai ver que você abrigou a igreja dele na sua casa. Que a sua casa é um portal dos céus para o seu bairro, para a sua família, para a sua vizinhança. É um privilégio, amém? Então, por isso que o diabo ele tentou minar essa visão, mas ele se levantou, foi para cair, amém? Então, que o Senhor ele venha encher o nosso coração de um fogo por esse trabalho a cada dia, que é ganhar almas. Como a Messi disse, Deus ama as pessoas, não é isso? Então, a célula é isso, foi feita para isso. Para nós amarmos as pessoas e resgatar essas pessoas do inferno. Amém? Amém? Muito obrigada pela oportunidade. Amém. O Senhor é bom, irmãos. O Senhor é bom, Ele é sempre bom. A sua Bíblia aí no livro de Mateus. Capítulo 16.
versículo 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Amém? Amém. Todo mundo comigo? Amém. Aleluia. Indo Jesus, se tiver alguém sem Bíblia aí, irmãos, compartilha a Bíblia com ele aí, amém? Abre aí. Quem não tiver, acompanha aqui no tela. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Coloque sua mão sobre o seu Bíblia, se estiver sem Bíblia, coloque sobre o seu coração. Pai, essa aqui, Senhor, é a tua palavra. É a única verdade que nós necessitamos para conhecer o Senhor, Deus. Senhor, tudo que nós precisamos está nesse livro, Deus, tão poderoso. Deus, que essa palavra ela possa trazer cura, ela possa trazer vida, ela possa trazer salvação, libertação, Deus. Senhor, que essa palavra possa sustentar pessoas, alimentar pessoas aqui nessa noite. Deus, que o teu Espírito, juntamente com a tua palavra, venha trazer vida, alegria em cada coração aqui nessa noite. Revela-nos, Senhor, o poder da tua palavra, Deus. Senhor, que ela seja viva e eficaz na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós oramos e te agradecemos por essa palavra, Deus, que nós amamos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, pelo teu poder, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Irmãos, a gente vê que os discípulos que já caminhavam com Jesus, chega um momento que Jesus ele vem encucado, irmãos, porque todo mundo falando que ele era alguém. Ele falou: eu não sou essas pessoas que... Eu não sou isso que as pessoas estão falando que eu sou. Acho que tem gente que está entendendo errado quem eu sou. E aí ele parte, irmãos, para uma pergunta para aqueles que já caminhavam com ele. Peraí, tem um tanto de gente falando que eu sou tal pessoa, que eu sou outra pessoa, que eu sou um profeta, que eu sou um homem que viria e tal, mas e vocês, afinal, quem vocês pensam que eu sou? Irmãos, e às vezes é uma pergunta que é necessário que Jesus faça para nós. Porque às vezes nós temos conhecido um Jesus que somente cura, um Jesus que somente liberta, um Jesus que faz milagres, um Jesus que opera maravilhas. Era o Jesus que as multidões conheciam. E às vezes a gente tem esperado esse Jesus que vai resolver os nossos problemas, a gente tem esperado esse Jesus, irmãos, que vai mudar simplesmente a nossa vida. Mas ele pergunta para Pedro e fala assim, para Pedro não, para os discípulos, e Pedro responde: Pedro, mas vocês, quem vocês falam, quem vocês pensam que eu sou? Ele estava preocupado, irmãos, de caminhar muito com os discípulos, mas chegar um momento que os discípulos não soubessem quem ele era de verdade. E eu te pergunto para você, quem é Jesus hoje? Jesus é uma pessoa que desde pequeno você ouviu falar, porque nós vivemos em um país cristão. Um país que, se ele não é cristão, a maioria é católico, um país que foi doutrinado, crendo e escutando sempre sobre Jesus Cristo. Então nós escutamos falar muitas coisas a respeito de Jesus, mas às vezes nós não conhecemos verdadeiramente quem ele é e quem ele quer se mostrar para nós. Jesus ele quer se apresentar para nós, ele quer se revelar para nós. Ele perguntou para os discípulos ali, não é porque, irmãos, ele queria que eles soubessem simplesmente, mas é porque eles não queriam que eles vivessem enganados. Eu creio que se houvesse uma resposta errada, Jesus ia parar e falar: vocês estão enganados. Eu quero apresentar o Cristo que eu sou. E, irmãos, Jesus ele quer apresentar o verdadeiro Deus, ele quer apresentar ser verdadeiramente o Salvador, o amigo, o companheiro nosso. Irmãos, ele quer se revelar para cada um de nós. Você vê que hoje, porque Jesus ele tem um desejo de se revelar para a sua vida. Irmãos, ele é um Deus de relacionamento, ele é um Deus de intimidade. Ele não é um Deus que só opera milagres, irmãos. Ele não está aqui só para mudar a nossa vida e resolver os nossos problemas. Jesus está aqui para relacionar conosco, para trazer alegria ao nosso coração na presença dele. Ele é tudo que nós precisamos, amém? Amém. Irmãos, e aí Pedro fala: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Irmãos, essa ideia que quando Pedro fala tu és o Cristo, Pedro está confessando que Jesus ele era o rei. Na nossa época isso não é algo assim tão forte, porque a gente não vive esse contexto. Mas naquela época, irmãos, eles estavam esperando um rei que viesse e restaurasse a nação deles. Porque era uma nação que estava vivendo cativa a uma outra nação. Foi estabelecido um outro governo. É como se viesse aqui, irmãos, nós aqui brasileiros, nós felizes aqui, né, gostamos de futebol, gostamos de um tanto de coisa. E aí vem a Argentina, vem aqui e fala, não, esse negócio de comer arroz e feijão todo dia não está rolando não. Vocês vão começar a comer batata e carne todo dia, vocês vão passar a tomar um chimarrão aí todo dia. Chegar aqui em Minas, irmãos, imagina esse calorão de tomar um chimarrão, será? Ou então chegar lá, irmãos, os chineses e começar a falar, vocês têm que comer essas baratas, esses cachorros, vocês têm que comer esses escorpião que está passando aí, vocês têm que comer, vocês estão perdendo tempo. E um governo, irmãos, começasse a mudar toda a nossa história, a maneira que a gente crê, a maneira que a gente vive, eles começassem a falar com a gente, cara, não tem nada a ver, não é Jesus. Olha, pode parar com essas igrejas, pode parar o catolicismo, pode parar tudo. Porque agora vocês vão adorar aqui, vocês vão adorar os animais. Era como, irmãos, eles mudaram o governo de Jerusalém, eles mudaram o governo do povo de Israel. E eles estabeleceram outras doutrinas, outras coisas, que aquilo ali feriu o povo, irmãos, porque era costume deles. Mas agora eles estavam cativos, irmãos, a um outro império, a um outro governo. Com uma outra nação chegou e quis estabelecer deles. Só que existia uma promessa na Bíblia que viria um rei que ia restaurar o reinado deles. Ia voltar a ter uma cultura, ia voltar a ter um governo em Israel novamente. Israel seria uma nação independente novamente. E eles, irmãos, ficavam esperando esse rei. Era um rei que seria ali da descendência de Davi, seria um rei como Davi, porque Davi foi um rei muito poderoso, que conseguiu restaurar a unidade dentro de Israel, ele conseguiu restaurar o povo. E eles esperavam um rei assim de novo. Mas aí quando chega Jesus, irmãos, e ele começa a falar que ele era o rei. E Jesus começa a falar, o Cristo, ele é o rei. E aí, muitas pessoas não acreditavam, porque falam, como que um rei pode ser o filho de um carpinteiro? Como que o rei pode ser um cara que viveu normalmente entre a gente? E o povo não acreditava, pois esse cara pode ser tudo menos um rei. Ele pode ser um profeta, ele pode ser um cara que reencarnou, ele pode, mas um rei ele não é. Como que esse cara vai restaurar o reino? Mas aí Pedro fala assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, quando Pedro entende que Jesus, ele confessa, ele olha, tu és o rei. Ele estava entendendo, irmãos, que não era um reinado para aquela terra. Jesus queria estabelecer de novo o reino de Deus aqui na terra. Ele queria estabelecer de novo o governo de Deus aqui na terra, irmãos. Porque esse governo foi perdido. Quando esse governo foi perdido? Quando Adão pecou, o governo foi entregue nas mãos de Satanás. O pecado separou Deus do homem. E a todo momento Deus tentava se reconciliar com o homem. E Jesus ele volta, irmãos, para restaurar esse reino que foi perdido. E o Pedro entende isso. Aí Jesus vira e fala assim, ah Pedro, agora você sabe que eu sou o rei, eu quero te falar, tu és Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aí ele fala também que ele ia dar as chaves para Pedro, e as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Existia, irmãos, algo que Pedro entendeu, que nós precisamos entender. Naquele contexto do Império Romano, quando se falava de igreja, hoje se eu falo para vocês sobre igreja, você vai pensar logo em um templo religioso, um templo onde se cultua algum Deus. Isso para a gente hoje é igreja. Você fala, olha, tem uma igreja ali, você vai já imaginar um templo, um lugar, católico, cristão, qualquer outra religião. É uma igreja. Hoje para nós. Mas naquela época, irmão, se você pegar o Velho Testamento e chegar até ali, nunca tinha sido falado sobre igreja. A primeira vez que é citada a palavra igreja é quando Jesus fala para Pedro que sobre essa pedra a igreja seria edificada. Porque a igreja não tinha nada a ver com religião. Igreja tinha a ver com pessoas que participavam do exército. Igreja era algo de guerra.
Para nós não tem nada a ver isso, nunca que isso vem na nossa mente. Mas naquela época, irmãos, a igreja... Vem cá, Messi. Vamos colocar aqui... Cadê o Jonas? Vem, Mário. Aí tá lá, não pode ficar. Vem cá. Bora, nós dois. Imagina aqui. Esse aqui é o rei. Amém? Ele é o rei. E aí ele vai levantar a sua igreja. O que era a igreja dentro de um reino? A Messe é a igreja. Amém? A igreja era alguém que sabia o desejo do coração do rei. E quando o rei ia conquistar uma nova terra, porque todo reino quer se expandir. Todo rei ele vai fazer guerra porque ele quer expandir sua terra, ele quer conquistar. E aí, o rei ele levantava a sua igreja, que eram as pessoas de confiança, os generais, que eram chamados de apóstolos, eram os generais de confiança do rei, que sabiam o que o rei queria. Se alguém perguntasse para a Messi aqui, a igreja, o que o rei mais gosta, a Messi ia saber responder por ela ser igreja. Então ela ia ser a voz do rei em qualquer lugar que ela fosse. Qualquer pergunta que fizesse, ela não sei bem o que o rei quer, e é isso. Ela conhecia a cultura daquele reino. Então, quando Pedro ele entende sobre igreja, ele não pensou no tempo religioso. Ele pensou em pessoas que conheciam o coração do rei. Porque o rei usava essas pessoas para implantar o reino dele em outra cidade. Olha que doideira, irmãos. Na nossa mente foi muito mudada essa questão de igreja. A igreja era quem conhecia o coração do rei, e o rei enviava a igreja para expandir o seu reino em outras terras e implantar a cultura do reino lá. Era algo diferente para ele. Então, pode sentar, obrigado. Então, o que o rei Jesus fala para Pedro? E tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele estava falando assim, olha Pedro, o negócio é o seguinte, você entendeu que eu sou Cristo, que eu sou o rei, que eu sou o Filho de Deus. Eu sendo o rei, Pedro, eu preciso levantar, era normal o rei ter as suas igrejas, que não eram estabelecimento físico. Eram generais com a sua equipe, que implantavam o reino. Esses generais eram chamados de apóstolos. Então, quando ele fala sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, ele fala assim, Pedro, vocês aqui vão ser as minhas igrejas, as pessoas de confiança para estabelecer esse reino que eu estou trazendo aqui na terra agora. Então, por quê? Porque Pedro, naquele momento, conhecia o coração de Jesus. Porque não dá para ser igreja sem conhecer o coração do rei. É verdade. A igreja, irmãos, ela conhece o desejo do coração do rei. E ela consegue implantar a mente do rei, o coração do rei, aonde ela vai. Ela consegue implantar a cultura daquele reino aonde ela vai. Então nós temos aí algo, e nem todo mundo que está dentro de uma igreja é igreja. Só é igreja aqueles que conhecem o coração do rei. Amém? Então às vezes nós vemos pessoas que erram, irmãos, e a gente fala, cara, olha o que é esse povo, o que é essa igreja. Não é, irmãos. Nem todo mundo dentro de um local desse é igreja. Só é igreja aqueles que procuram conhecer o coração do rei. E quando nós conhecemos o coração do rei, o rei pode confiar em nós como igreja, uma missão de estabelecer o reino dele na terra. Então, irmãos, nós precisamos conhecer o coração desse rei, amém? Nós precisamos conhecer o coração do rei Jesus. E tem algo, irmãos, que ele fala assim, olha, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, irmãos, ela é um organismo vivo que se move. A igreja, ela não para. Quando fala as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é uma igreja que avança e arromba a porta do inferno. Porque porta não anda, amém? Amém. Se a gente vai lutar contra uma porta, nós vamos até a porta. Então é uma igreja que avança, uma igreja que sai, uma igreja que caminha em células, amém? Ela vai para a rua, uma igreja que não está estabelecida, parada aqui dentro, uma igreja que quer avançar, irmãos, através das células nós temos uma missão de avançar, de conquistar, irmãos, de invadir, vamos lá, vamos arrombar as portas do inferno, tirar almas de lá, para que elas conheçam verdadeiramente Jesus, e a gente apresente o coração do rei para essas pessoas, porque
sabe que o coração do rei tem muito amor. Amém. O rei nos ama. Esse, irmãos, é um rei humilde, é um rei de amor, é um rei que se relaciona com os seus. Irmãos, nós precisamos apresentar esse coração e termos esse coração do rei com as pessoas. Nós somos uma igreja que avança, amém? Nós somos uma igreja que expressa o coração do rei aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém? Glória. Aleluia. Nós temos essa missão, irmãos, de avançar, de continuar uma caminhada. E aí a igreja foi estabelecida através da vida de Pedro. Agora vamos lá em Atos. A gente vai ver essa continuidade dessa igreja que foi estabelecida por Deus. Jesus, ele chama ali Pedro e estabelece a igreja através da vida dele. Não é Pedro que é a pedra que ele estabeleceu a igreja. O fundamento da igreja é a revelação que Jesus é o Rei e o Filho de Deus. Amém? Amém? Essa é a pedra, esse é o firmamento, é a pedra angular, é Cristo. A pedra fundamental para nós. Aleluia. Atos 2. Amém? Amém. Aleluia. Ao cumprir-se o dia de, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Agora vamos passar um pouquinho para frente aí no versículo 42. E aí, irmãos, veio um avivamento, várias pessoas conheceram Jesus, várias pessoas, através do discurso de Pedro, foram conhecendo Jesus. Aí aqui, no versículo 42, já fala como viviam esses novos convertidos, como vivia a igreja. Essa era a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, versículo 42, capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Amém? Então você vai comigo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Amém? Irmãos, esse é o estilo de vida de uma igreja. Esse é o estilo de vida do povo de Deus. Vocês já ouviram falar na expressão, não sei se já ouviram aqui, purê de batatas? Vocês já fizeram purê aqui? Irmãos, como que é o purê de batata feito? Você pega um saco de batata, onde tem um tanto de batata separado. Tem igreja que é assim, né? Um saco de batata cheio de batata separada. Uma diferente da outra. Só que o purê, que é o desejo do coração de Deus para nós, é que você pega essas batatas cozinha e junta todo mundo. E depois você não sabe mais quem que é quem. Então Deus tem um desejo para nós diferente, comunhão. Não é a gente ser um tanto de batata dentro do saco. A gente ser um purezão junto também. Você não consegue mais dividir. Você não consegue mais ser. Cada célula, irmãos, tem que ter o seu purê. Cada célula, você não pode ser uma célula, irmãos, um saco de batata, amém? É o ponto aqui, ó, eles viviam em comunhão, em constante comunhão, havia comunhão entre eles, irmãos, é o que eles viviam ali. Era um momento de comunhão, irmãos. E olha que doideira, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Irmãos, se a gente continua lendo, a gente vai ver que é algo diário na vida deles. A igreja, irmãos, ela não pode ser um lugar onde você vem aqui para conhecer a nuquinha do seu irmão. Você olha aí para o seu irmão, você já decorou como que é a nuca dele aí. A igreja não pode ser esse lugar, irmãos, onde a gente vem e se alegra. É tão
tão gostoso. Eu cheguei aqui, esse ambiente tão forte de família, irmãos. Esse ambiente de célula, isso é tão gostoso, irmãos. Mas isso não pode se limitar aqui, irmãos. Isso não atrai o coração de Deus. Quando ele se limita a um lugar específico, porque isso pode ser uma religião no nosso coração. Tem que deixar de ser uma religião, tem que deixar de ser a célula, a igreja, só nesses momentos. E nós começamos a ter esse estilo de vida. Amém. Os apóstolos estavam vivendo um avivamento, irmãos, porque havia um estilo de vida neles. Eles viviam perseverando diariamente na comunhão. Aleluia. A comunhão, irmãos, é algo chave. Nós vemos lá em Salmo 133 como é bom viver, os irmãos, em comunhão. Por quê, irmãos? Às vezes a gente é cheio de indiferença. Às vezes tem umas batatas meio podres, tem umas batatas, irmãos, que você tem que tirar a casca, e as cascas meio difíceis, você cozinha. Tem umas batatas que você vai mexer nelas, você queima a mão para tirar a casca. Mas, irmão, depois você vira por ele, tá todo mundo igual. Essa é a necessidade da nossa comunhão, irmãos. Você tem que fazer da sua célula, irmãos, um purezão de batata ali, irmãos. Você tem que pegar a sua célula e trazer uma unidade, perseverar na comunhão, nas suas células. Persevere, irmãos, na comunhão da sua célula. Persevere na comunhão da sua família, irmão, você vai ver que mudança. Isso gera uma atmosfera para que Deus libere um avivamento sobre as nossas vidas. A comunhão é um dos pontos que gera uma atmosfera para que Deus derrame um avivamento sobre a nossa vida. Porque Deus ele fala assim, não se pode derramar um vinho novo em odres velhos. Porque vai se perder o odre e vai se perder também o vinho. Porque, irmãos, nós precisamos renovar a nossa mente, a nossa mentalidade a respeito de igreja. Nós precisamos, irmãos, mudar um sistema religioso, ser quebrado, deixar quebrar esse sistema, para que Deus derrame mais do teu Espírito, um vinho novo sobre a nossa vida, um avivamento. A igreja virou algo, irmãos, que as pessoas gostam de ir aos domingos, as pessoas gostam de ir na célula. Não é, irmãos, não é isso. Nós somos chamados para viver uma vida lá fora. Essa vida aqui dentro, irmãos, é só mais um momento de tudo que a gente vive lá fora. Comece a investir em comunhão dentro da sua célula. Comece, irmãos, chama o irmão, mas não é uma comunhão, irmão, você fala assim, cara. E aí eles investiam também dentro dessa comunhão no partir do pão, no serviço uns aos outros. Começa a chamar, a gente tem vivido momentos tão gostosos ali, irmão, a gente fala assim, cara, a gente chama esses momentos de purezão. Vamos fazer um purezão, vamos fazer um purê de batatas. Aí você chama toda a sua célula, irmãos, e você acredita que a gente vai adorar a Deus, mas a gente não fica lá orando, a gente não fica lá lendo Bíblia, a gente não fica lá fazendo louvor. A gente chama a célula, irmãos, a gente vai zoar, a gente vai comer junto, a gente vai brincar, a gente vai ter um dia, vamos estar juntos. Isso é adorar a Deus, irmãos. Isso é atrair uma atmosfera de avivamento, onde o protocolo é quebrado. Começa a chamar a sua célula, fala aí, ó, essa é a semana do purezão, essa é a semana que a gente vai todo mundo almoçar na casa desse irmão da célula, vai todo mundo tomar um café junto. Chama, irmãos, começa a misturar tal ponto que você não consegue mais separar depois. Amém. A gente não pode ser um saco de batata dentro de uma igreja. Não pode haver diferença entre a gente, irmãos. A gente tem que experimentar uma unidade, irmãos, porque eles sabiam que a necessidade uns dos outros. Então, irmãos, é muita hipocrisia nossa a gente achar que vai vir alguém aqui na igreja e vai começar a falar do que ela precisa. E aí depois a pessoa passando necessidade na casa dela e ela fala, olha, mas você não me ajudou. Aí a gente cobra das pessoas, mas você devia ter me contado. Não, irmãos, isso aqui não gera liberdade para essa atmosfera. A liberdade está lá dentro da nossa casa, irmãos, a igreja está lá dentro da nossa casa. Por isso que a célula é em casa, a célula não é num templo, irmãos. É a gente voltando a ter esse papel de uma igreja primitiva, da igreja ali dos apóstolos, a igreja, irmãos, que se movimentava de casa em casa, de família em família. A igreja é uma grande família do Senhor, irmãos. Amém. Nós somos uma família. Não pode haver diferença entre a gente. Irmão. Se há diferença, há divisão, isso não é uma atmosfera propícia para que seja derramado um vinho novo. E deixa eu te falar, Deus não está preocupado só com odre, não. Ele está preocupado em desperdiçar o vinho também, irmãos. Ele não vai derramar avivamento em qualquer lugar. Ele não vai derramar avivamento em odres velhos, em uma mentalidade velha, em uma mentalidade religiosa. Deus não derrama do seu espírito. Ele não vai desperdiçar, irmãos. Mas Ele está louco para derramar. Mas precisa de uma atmosfera propícia para que o avivamento seja derramado. Amém.
E Deus, Ele quer nos levar, irmãos, a esse tempo de gerar uma atmosfera, de preparar um vaso novo, irmãos, para que seja derramado um vinho novo sobre a nossa vida. É o tempo, irmãos, a gente sair de um sistema religioso, irmãos, de igreja, e nós verdadeiramente amarmos uns aos outros, irmãos, a ponto de misturarmos, ao ponto de sermos uns com os outros. O desejo do coração de Deus, irmãos, o desejo do coração de Jesus se relacionar foi tão grande que o propósito dele era de novo rasgar aqui o véu e mostrar que o homem tivesse novamente livre acesso com o Pai. Porque Deus, Ele ama a unidade, Deus, Ele ama o relacionamento. E não só entre nós e Ele, mas entre as pessoas. Verdade. O senhor tem filho? Um só? Mais. Quem aqui tem 2 filhos? Quem aqui gosta quando o filho fala assim, papai, mamãe, eu te amo? Alguém gosta? Isso aí, irmãos, o pai, ele ama quando os filhos falam que eu te amo. Mas tem algo que o pai, ele ama também, irmãos, que arranca um sorriso do coração do pai. É quando o pai, ele vê os irmãozinhos, ele vê os 2 filhos, um cuidando do outro, um falando pro outro, eu te amo. Porque o pai se entristece com divisão entre os filhos. Mas o pai não se alegra somente quando um filho fala que ama ele, mas ele ama quando um filho, irmãos, fala que ama outro filho. É verdade. O coração do pai se alegra quando há unidade entre os seus filhos. Amém. A célula precisa trazer essa atmosfera de alegria, de incluir, nunca de excluir, irmãos, de estar junto, de misturar, irmãos. Não faça da sua célula somente que diga a célula que não pode ser só esses dias, irmãos. A sua célula funciona de segunda a segunda, irmãos. A sua célula, ela é viva. Ela não morre durante a semana e ressuscita na segunda, na terça, no dia dela. Ela é viva o tempo inteiro. A célula se movimenta. A célula é a igreja do Senhor nas casas, irmãos. É uma igreja casa. Então a gente tem, irmãos, que viver esse estilo de vida de comunhão. Você só é alegre com seu irmão na igreja, você só cumprimenta seu irmão na igreja. Esse não é o que os apóstolos perseveravam aqui, irmãos. Eles perseveravam diariamente em viver em comunhão, no partir do pão. Esse partir do pão, irmãos, é servir o seu irmão. É amar ele, irmãos, mas servir o seu irmão. Nós precisamos gerar uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de comunhão, uma atmosfera, irmãos, para que Deus possa derramar a presença dele. Para que Deus possa derramar um avivamento. Vamos continuar. Eles perseveravam, então, na comunhão. Amém? Primeiro ponto. Mas eles perseveravam também na doutrina dos apóstolos. Irmãos, orações e doutrina dos apóstolos, eles perseveravam. O que significa isso, irmãos? Eles perseveravam na meditação na palavra. Você acredita que todos os dias eles iam para o templo orar juntos, todos os dias? E eu imagino assim, irmãos, eles iam lá orar no templo, meditando na palavra, meditando na doutrina dos apóstolos, que foi estabelecida ali. Hoje nós temos a Bíblia, nós podemos meditar nessa Bíblia, nessa palavra. Eles iam, irmãos, todos os dias. Eu imagino algumas circunstâncias assim. Pedro lá, todo feliz, irmãos, indo orar. E ele olhava para o lado, assim, ele estava Tomé, meio abatido, meio triste, e falou assim, ô Tomé, vamos orar, cara, vamos continuar perseverando. Vamos lá, vamos continuar buscando a Deus, vamos continuar, Tomé, não desanima não. E aí eu olhava o João e falava, não, vamos embora, Tomé, vamos orar por você aqui agora, Tomé caminhado. Vamos orar. Aí, irmãos, eu imagino um chamando o outro, perseverando, porque tem um dia, irmãos, que a gente está meio ruim, tem um dia que a gente está meio chulé, meio esquisito, irmãos. E nesse dia é o momento que um anima o outro, um fortalece o outro, mas para isso tem que ter um purezão, porque o purê não anda sozinho, amém? Na comunhão, irmãos, a gente consegue perseverar mais longe na oração. Nós conseguimos caminhar mais longe, irmãos. E o desejo de Deus é que haja essa atmosfera, irmãos, de meditar na palavra, de meditar, irmãos, de orar, de buscar a Deus, para que prepare uma atmosfera para derramar um vinho novo sobre as nossas vidas. E Deus, irmãos, Ele fez isso ali com os apóstolos. Eles perseveravam tanto, irmãos, que sabe o que começou a acontecer? Pessoas começaram a ser acrescentadas no meio deles. Pessoas começaram a ser acrescentadas
acrescentados porque havia uma atmosfera diferente. Se tornou um estilo de vida deles, irmãos. Eles não forçavam mais, irmãos, para viver em comunhão. Era alegria. Eles não se forçavam, irmãos, para servir uns aos outros. Havia alegria no coração deles para servir uns aos outros. Se tornou um estilo de vida. Que dentro da nossa célula, irmãos, isso se torna um estilo de vida para nós servir uns aos outros. Vai um pouquinho, segura aí em Atos 2, se você tiver algum marcador aí, marca aí. E vamos lá em Colossenses 3, versículo 16. Amém? Todo mundo comigo? Amém. Aleluia. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando Paulo ele fala para a igreja de Colossos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, tem algo que nós temos que perceber. Essa palavra ela é viva, ela é poderosa, amém? Amém. Ela é a verdade, meu irmãos. Essa aqui é a palavra de Cristo. Todos os livros da Bíblia eles revelam Jesus. Isso é a palavra que ela é de Cristo. E Paulo fala assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Você pega algumas pessoas que estão com dificuldade de orar, não conseguem adorar a Deus, não conseguem, irmãos, fluir em um jejum, não conseguem, irmãos, falar a palavra. Você fala assim, a gente vai falar uma palavra de adoração a Deus, aí você vê a igreja meio calado. É porque às vezes ela até quer falar, mas não sabe o que ele vai falar. E Paulo ele fala assim, olha, habite em vós ricamente, irmãos, a palavra de Cristo. Esse habitar em nós, irmãos, a palavra de Cristo, ricamente, ele deu uma ênfase para esse ricamente. Porque às vezes tem uma palavra, irmãos, que a gente só está lendo a Bíblia meio assim, meio por ler. E aí a palavra está meio pobre na gente. Esse ricamente é conseguir extrair um tesouro, uma revelação, algo de Deus para nós, uma riqueza da Bíblia para nós. Porque quando nós conseguimos, irmãos, extrair da Bíblia, nós perseverarmos na meditação, assim como eles perseveraram, até que seja extraído para nós uma riqueza, nós conseguimos fluir, nós teremos conteúdo para adorar a Deus. Nós teremos alegria no nosso espírito em servir a Deus. É impossível nós permanecermos firmes se há pobreza da palavra de Deus em nós. E Paulo fala assim, olha, se a palavra habitar ricamente em vocês, a palavra de Cristo, vocês vão aconselhar e instruir uns aos outros. Vocês vão salmodiar a Deus com hinos e cânticos espirituais. É diferente a adoração como ela flui, irmãos, quando nós temos uma vida diária de meditação na palavra. E Paulo ele nos incentivou, irmãos. Às vezes é meio hipocrisia nós clamarmos por um avivamento, mas não preparar um ambiente para avivamento. A gente vai clamar, mas sem um ambiente, o avivamento não será derramado. Nós precisamos gerar, irmãos, um ambiente de avivamento para a nossa vida. Nós precisamos gerar um ambiente de avivamento para a nossa célula. Nós precisamos gerar um ambiente de avivamento para a nossa igreja, irmãos. Esse ambiente é perseverar na comunhão, é no partir do pão, é na oração, na meditação, irmãos. Há algo que nós precisamos fazer. Aí agora vamos voltar lá para Atos, só que Atos 15. Olha que doideira, irmãos, que começou a acontecer. Os caras viviam essa vida, irmãos, virou um estilo de vida, não forçava mais. Era a alegria deles, não era algo, eles perseveravam, mas era algo que se tornou um estilo de vida deles. Olha aí, Atos 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidados segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja,
atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizeram com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse a Pedrão de novo: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedeu. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar em nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. E toda a multidão silenciou. Tiago, aquele irmão de Jesus, resolve falar. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Amém? Irmãos, o que a gente leu aqui Atos 15? Os apóstolos começaram a viver tão intensamente essa vida de comunhão, essa vida de partir, de servir um outro, essa vida de meditação na palavra, essa vida de oração, irmãos. Eles começaram a ter tanto estilo de vida que eles começaram a entrar em crise, porque todo mundo começou a ser alcançado, até os gentios. Os que não eram judeus começaram a ser alcançados, porque o estilo de vida deles, irmãos, começaram a impactar muitas pessoas. Só que os fariseus, irmãos religiosos, começaram a falar: não, cara, isso está meio esquisito. Está vindo muita gente, esses caras não pode ser assim. Começaram a vir pessoas diferentes, irmãos, começaram a vir vários, como se fosse para nós hoje aqui, várias tribos. Começou a entrar drogado, começou a entrar bêbado, começou a entrar, irmão, todo tipo de pessoa começou a entrar e começou a se adicionar a eles. E o povo começou a entrar em crise. E eles falaram: não, vamos fazer uma reunião, vamos lá para os apóstolos, para a gente ver o que faz. E aí, irmãos, Pedro primeiro fala: vocês sabem que Deus ele me levantou para pregar para os gentios, para pregar para os de fora. Só que Tiago, depois ele fala algo muito importante. Ele fala assim: olha, eu acho que vocês não estão percebendo, mas tem algo acontecendo. O tabernáculo caído de Davi tem sido restaurado. O que era esse tabernáculo, irmãos, de Davi? Davi, ele preparou pessoas, irmãos, em turnos, para que eles adorassem e permanecessem e servissem ali no tabernáculo diariamente. Turno após turno, tinha pessoas servindo e adorando a Deus. Assim foi a maneira que Davi conseguiu restaurar todo o povo. E aí Tiago fala: eu acho que vocês não estão entendendo o nosso estilo de vida. Nós estamos restaurando esse tabernáculo caído. E agora vai começar a ter unidade entre o povo de novo. Muitas pessoas começaram a ser alcançadas pelo nosso estilo de vida. Não era mais simplesmente uma pregação. O estilo de vida que eles começaram a ter começou a conquistar várias pessoas. As pessoas começaram a ser acrescentadas, irmãos. Os gentios, aqueles irmãos que pareciam que nunca poderiam receber Jesus, começaram a receber.
Nós aqui somos gentios que receberam Jesus na visão deles, irmãos. Nós somos alcançados através daquele avivamento que eles viveram lá, irmãos. Através daquele avivamento, a restauração, irmãos, da igreja. A igreja que avançava, irmãos, nos alcançou até hoje. Foi um avivamento que se sustentou, irmãos, ano após ano, século em século. Esse avivamento foi sendo sustentado, mas porque eles perseveravam, irmãos. Eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam em conhecer uns aos outros, irmãos. Eles perseveravam em estar juntos. Eles perseveravam, irmãos, em ter tudo em unidade. É necessário, irmãos, que o nosso estilo de vida, não a nossa pregação, mas a maneira que nós vivemos, comece, irmãos, a impactar outras vidas. Se nós gerarmos aqui, irmãos, uma atmosfera do coração de Deus, pessoas, irmãos, vão começar a se alcançar. Pessoas, irmãos, começaram a entrar na nossa célula por causa do nosso estilo de vida, irmãos. A gente não pode ser religioso, irmãos, nós não podemos ter uma estrutura de igreja, irmãos. Nós precisamos gerar um estilo de vida nosso, de viver em comunhão, de perseverar uns com os outros. Qual foi a última comunhão? Não estou falando comunhão, irmãos, com essa estrutura de igreja que a gente gerou. Uma comunhão, irmãos, que você vai chamar ali todo mundo. E aí o cara de fora vai falar assim, vai olhar e falar, cara, eu nunca vi isso na minha vida. O que vocês estão vivendo neste lugar? A célula, irmãos, é uma atmosfera para as pessoas chegarem ali. Não é para ser um culto, irmãos, uma atmosfera de um culto. Essa atmosfera de todo mundo sentado e o outro falando. A célula não pode se limitar a ser isso. A célula tem que ser um lugar onde as pessoas vão e falam, olha, eu não sei o que está acontecendo entre vocês, mas eu nunca vi isso aqui na minha vida. Como que vocês se relacionam entre vocês, como é a vida de vocês aqui. E o nosso estilo de vida começa a atrair e acrescentar pessoas para aquele lugar. As pessoas têm que chegar no nosso meio, irmãos, e falar, cara, essa é a família de Deus. Eu nunca experimentei isso. Eu nunca experimentei isso dentro da minha própria casa. Vocês têm um amor que isso aí me atraiu. Vocês têm um amor que me faz, que me dá vontade de voltar. Vocês, irmãos, esse é o coração de Deus. A igreja que revela o coração de Deus. As pessoas começam a acrescentar, irmãos, porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor, irmãos. E Ele quer dar esse coração para nós. Mas, irmãos, para Ele dar esse coração, nós precisamos gerar uma atmosfera de avivamento. Amém. Ele não vai derramar um vinho novo em um odre velho. Às vezes nós temos uma estrutura de odre velho, irmãos, que precisa ser quebrado para Deus fazer de novo uma estrutura para Ele derramar um avivamento. Às vezes você tem um coração muito duro, irmãos. Às vezes você tem rusga, você tem dificuldade com o irmão de sua igreja. Com o irmão do céu você tem dificuldade, irmãos. Às vezes a inveja, às vezes a divisão. Essa não é uma atmosfera para derramar um avivamento. E tudo que nós fizemos aqui vai se tornar em vão, se nós não nos tornarmos aqui um purê, irmãos, uma unidade entre nós. Se há divisão, irmãos, se há diferença. Ou, irmãos, se há ciúme, se há inveja, se há falatórios inúteis, essas coisas, irmãos, precisam ser quebradas. Se há dureza, irmãos, se há falta de perdão, não só entre nós, mas se há isso no nosso coração, isso não é uma atmosfera propícia para um avivamento. Deus não vai derramar o seu espírito, irmãos, muito menos nos perdoar. É uma atmosfera que não é propícia para o avivamento. A sua célula, irmãos, ela precisa ter uma atmosfera propícia para que a presença de Deus venha. Deus, Ele não habita, irmãos, onde há divisão. Deus, Ele não habita, irmãos, onde há indiferenças entre nós. Não pode, irmãos, haver indiferença. Nós somos uma família. Nós somos a família de Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. Irmãos, se há diferença, se há algo, irmãos, em nosso coração, nós precisamos pedir perdão a Deus, quebrar esse vaso, irmãos, para que Deus derrame um avivamento sobre as nossas vidas. Nós precisamos começar a perseverar, irmãos. Persevere, irmãos, com a sua célula na oração, no partir do pão. Marca lá encontros, irmãos. Olha, pega esse ano de 2018, irmãos, e se volta para o reino de Deus, se volta para a sua célula. Olha, vai e começa a acrescentar pessoas, mas às vezes eu vejo pessoas chamando outra, mas tem gente que chega, irmãos, na célula da igreja e parece que não tem nada diferente do que ela vive lá fora. Não é no nosso pregar, irmãos, é o nosso estilo de viver um com o outro.
isso vai atrair as pessoas. Gente falando tem muito, irmãos, pregação tem demais no YouTube, irmãos, pregação tem demais. Graças a Deus hoje, cheio de canal que prega o Evangelho, irmãos. Porta de igreja tem demais, irmãos, mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para ter o estilo de vida que ele teve, irmãos, de acrescentar. Jesus, ele atraía multidões, irmãos, por quê? Não era porque ele tinha palavra e milagre só, não, era uma essência de Jesus que atraía pessoas, era um amor, irmãos, que o mundo não poderia oferecer. Mas Jesus tinha esse amor, irmãos, que impactava as pessoas. Esse amor ele pode fluir de nós, impactar pessoas. Glória a Deus. Tem um amor, irmãos. Tem um amor, irmãos, que pode fluir de nós. Irmãos, e Deus ele quer nos fazer esse povo, esse é o maior desejo do coração de Deus. É que a igreja conheça o coração dele e manifeste esse coração aqui na terra. Nós temos uma cultura para implantar, uma cultura de amor, uma cultura de inclusão, uma cultura, irmãos, da justiça de Deus, uma cultura de perdão, uma cultura de misericórdia. Há uma cultura dos céus, irmãos, que através do nosso estilo de vida essa cultura é implantada. Não é implantada com força, com violência, não é implantada aos gritos aqui, irmãos, isso aqui não representa nada. Um microfone, um mundo, irmãos, isso não impacta a vida de ninguém. O que impactava as pessoas, irmãos, foi a cruz, foi o estilo de vida de Jesus. Eu não posso almejar, irmãos, que isso aqui seja a minha vida. Que isso aqui seja a igreja, irmãos. Oh, meu Deus, a gente não pode, irmãos, aceitar que isso aqui seja a igreja, uma pessoa pregando por um tanto. Não existe mais um sacerdote, irmãos, que faz sacrifício por outros. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos um estilo de vida de Cristo para viver, irmãos. O véu ele foi rasgado, não é mais um sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, não é mais uma pessoa que prega, não é uma pessoa que adora, não, irmãos, agora é um estilo de vida. Todos nós, o véu foi rasgado, todos nós podemos adorar a Deus, todos nós podemos representar, todos nós podemos chegar à presença do Pai e conhecer o coração de Deus e fazer o coração de Deus conhecido. Nós temos uma missão nessa terra. Nós temos uma missão nessa terra. Nós somos uma igreja que avança, irmãos. Nós somos uma igreja que vive em unidade. Sua célula é uma célula poderosa. Sua célula é uma célula poderosa. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Glória a Deus.